Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus para esse culto maravilhoso. Quero agradecer ao pastor Brenner Teixeira, nosso amigo, pelo convite. Muito obrigado. Todos os nossos irmãos obreiros e toda a igreja. Quero agradecer ao Gabriel pela companhia. Ele estava passando aqui na T63 agora à tarde. E eu falei com ele, e ele se dispôs a estar aqui conosco, nos acompanhando, e eu louvo a Deus pela sua vida, nosso amigo de muitos anos. Prazer também rever aqui o Otoniel. Deus abençoe, viu, Otoniel? Toca aí para nós hoje, viu? Tá? Deus abençoe. Irmãos, quem trouxe a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 21 apenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21. Onde é que fica o sonoplasta? O senhor que é o sonoplasta? Se você puder colocar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, tá? Uns 50 centavos só, tá? Atos 19, versículo 21, diz assim: E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Você pode repetir essa última parte, dizendo assim: importa-me ver também Roma. Muito obrigado, podem se assentar. Meus irmãos, esse texto aqui de Atos capítulo 19, é um texto em que temos aqui a narrativa de um encerramento, de um ciclo na vida do apóstolo Paulo. Atos 19, ele está em Éfeso, ele está encerrando a sua terceira e última viagem missionária. Mas ele ainda tem alguns projetos, algumas ideias, alguns planos e alguns sonhos. E o que eu acho interessante é que, sem pormenorizar o contexto de Atos 19, mas entrando exatamente na essência proposta aqui no versículo 21, nós vamos entender que as ideias e os projetos do apóstolo Paulo estão bem claros, bem definidos, bem organizados. Nós temos aqui para esse projeto uma escala, e você vai observar que o projeto de Paulo, ele obedece uma escala geográfica, e ele diz aonde o seu projeto vai começar, e diz aonde o seu projeto vai terminar. Ele diz: eu vou primeiro a Jerusalém, depois eu vou passar na Macedônia, depois em Acaia, e por último, eu vou visitar Roma. Se eu tenho que dar aqui um título a esta mensagem, eu chamaria de a última escala do projeto do apóstolo Paulo, porque é nessa última escala que eu vou embasar a minha rápida fala aqui essa noite. Ele está dizendo: eu vou primeiro em Jerusalém, depois Macedônia, depois Acaia, e por último eu vou a Jerusalém. Mas antes de dizer os lugares, antes de enumerar as escalas, ele fala onde está o seu projeto, e ele diz que o projeto está no seu espírito, e propôs em espírito ir a Jerusalém. Irmão, os seus projetos, para eles darem certo, eles precisam estar no seu espírito, porque projetos que alcançam apenas a nossa área emocional, projetos que compreendem apenas os nossos desejos físicos, apenas as nossas aspirações terrenas, eles não podem representar uma certeza de sucesso. Mas Paulo está dizendo: o projeto não está fundamentado nas minhas emoções,
não está fundamentado no meu querer carnal. O projeto está fundamentado no meu espírito. Então o propósito está no espírito, porque o seu elo de ligação entre Deus, seu ponto de comunhão com Deus é exatamente o seu espírito. A partir do momento, irmão, que o projeto está no seu espírito, pode descansar, que ele vai dar certo em nome de Jesus. Aí ele diz, está no meu espírito, mas depois que o projeto está no espírito, você vai ler a carta aos Romanos e você vai entender que por 8 vezes, Paulo deixou bem claro o seu propósito de ir visitar Roma. Então na sua carta ele escreve 8 vezes, que ele está decidido, ele está compenetrado com esta vontade de ir a Roma. Romanos capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer que esse projeto foi alvo de várias das suas orações. Então o projeto já está no espírito, e o projeto também está nas suas orações, porque se você quiser lograr êxito nos seus ideais e nos seus projetos, você tem que viver uma vida de oração. Irmão, seu projeto pode ser organizado, seu projeto pode ser definido, pode ter escalas, seu projeto pode ter tudo, mas se não tiver oração no meio, não vai dar certo, porque a oração é que é a garantia que a sua vida vai dar certo. E nós estamos observando que ultimamente as pessoas embutem tudo nos seus projetos, colocam todos os ingredientes nos seus projetos, mas esquecem de colocar na oração. Paulo está dizendo, eu vou chegar em Roma, daqui lá de Cesareia Marítima, onde ele estava, até Roma, era 1.800 quilômetros, ele ia fazer esse trajeto por água, ia precisar desenvolver as suas técnicas de navegação, mas ele está dizendo, eu estou em oração. Quem está em oração, não há dificuldade para interpor a sua viagem, não há nada que possa travar o seu caminho. Quem ora, Deus abre caminho aonde não tem. Quem ora, Deus abre portas aonde não tem. E olha, eu vou dizer uma coisa com muita dor no meu coração, mas a minha geração está deixando de orar. A minha geração quer fazer tudo confiando em técnicas, confiando em coisas terrenas, confiando em estrutura humana, mas a minha geração está abrindo mão de um ingrediente essencial na vida do crente, que é a oração. Irmão, se você quiser viver uma vida vitoriosa, acima dos limites deste mundo, aprenda a desenvolver uma vida de oração. Saiu uma pesquisa e eu tive acesso a ela, de que os cristãos, eles são as pessoas que menos falam com o seu Deus. É um absurdo até dizer isso, mas é uma verdade. É uma pesquisa que foi feita. Por exemplo, quem é membro da seita Seishonoye é obrigado a orar 16 vezes por dia. Quem é budista tem que falar 10 vezes por dia com Buda. Quem é muçulmano tem que se dobrar 5 vezes ao dia, virado para Meca, para orar lá, para falar com Alá. E os cristãos, tem cristão que passa o dia inteiro e ele não tira 1 minuto para falar com Deus. E eu fiquei interrogando sobre essa pesquisa e veio uma coisa em meu coração. Os cristãos têm um Deus vivo, mas o tratam como se ele estivesse morto. Agora, aqui esse pessoal tem um Deus morto, porque suas seitas e heresias representadas por um Deus morto, mas eles o tratam como se ele estivesse vivo. Então, irmão, toda vez que você toma uma decisão sem orar, toda vez que você elabora um projeto sem orar, sabe o que você está dizendo para Deus? O Senhor para mim está morto, porque a sua vontade não tem representação dentro da minha decisão. Mas eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite para te dizer, volte a orar. Volte a falar com Deus, volte a orar de madrugada, volte a orar durante o dia. Mensagem que fala de oração não tem popularidade, não levanta a pessoa para cima, mas pode mudar a sua vida, porque o
posso trazer aqui uma mensagem com todas as palavras de efeito. Eu posso trazer aqui uma mensagem com todas as instruções de coach, mas quando você sair essa porta para fora, não vai ter mudança nenhuma na sua vida. Mas se você voltar a orar, você não precisa de palavra de efeito, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O povo está trocando a oração que faz efeito pelas palavras de efeitos. Só que são palavras vazias. É bonito para ouvir, mas não resolve nada. Você ouve aquele negócio e fala, que coisa fantástica. Mas quando você levantar amanhã para ir trabalhar, quando você estiver criando seus filhos, quando você estiver lutando para sustentar a sua casa, estas palavrélias não servem para nada. Mas se você dobrar o seu joelho e orar, Deus vai entrar na tua causa, Deus vai entrar na tua realidade. Quem entende essa palavra pode levantar a sua mão para adorar o nome do Senhor. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa palavra. Então Paulo está dizendo, nós vamos orar. E quando ele ora, Atos capítulo 23, versículo 11, o Senhor fala com ele. E o Senhor fala com ele e diz o seguinte: Paulo, você testemunhou de mim em Jerusalém, agora você vai testemunhar de mim em Roma. O que o Senhor Jesus está dizendo para ele? Esse projeto já está no seu espírito. Esse projeto já tem organização. Esse projeto já obedece uma série de escalas. Esse projeto já chegou aqui no meu trono. E eu vim dizer para você, Paulo, nessa cadeia, você testemunhar em Jerusalém e vai testemunhar em Roma. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você vai começar e você vai terminar. Você vai iniciar e você vai concluir. Você vai começar a viagem e você vai chegar em Roma. Eu vim trazer uma palavra de Deus para o teu coração hoje, que você vai começar e você vai terminar. Você vai iniciar e você vai concluir. Pastor Eronilson, e a pandemia, e a terceira e quarta onda, e a alta do dólar, e a crise, eu não estou preocupado com obstáculos, mas há uma garantia de Deus nessa palavra. Você vai começar e você vai terminar. Irmão, isso aqui é muito forte. Quando Jesus disse, você vai testemunhar em Roma, Jesus está dando aqui uma garantia de chegada. Agora deixa eu dizer um negócio para você. A garantia aqui é de chegada. A garantia não é de facilidades. Porque tem muita gente que associa a promessa de Deus com facilidade. Deus falou comigo, pastor. Deus garantiu que eu vou chegar. Então agora eu vou ficar igual o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Dormir de dia, repousar de tarde, descansar de noite. Porque Deus falou comigo que eu vou chegar. A minha vitória está garantida, irmão. Deus é capaz de mover céus e terra naquilo que você não pode fazer. Mas Ele não vai mover uma palha naquilo que você pode fazer. O que era para eles fazer era o quê? Entrar numa embarcação. E eles entraram. Uma embarcação que pesava aproximadamente 273 toneladas. Com mais 276 prisioneiros e mais a tripulação comandada pelo centurião Júlio da corte Augusta. Eles embarcam naquele grande navio cargueiro, que estava levando muitos cereais, que o Império Romano comprava nos seus territórios e levava para a capital. Então, na verdade, não era um navio que transportava simplesmente pessoas, era um navio cargueiro. E eles embarcaram naquele navio cargueiro para ir até Roma. E o Senhor falou: você testemunhou em Jerusalém, vai testemunhar em Roma. Há uma garantia de chegada, mas não há uma garantia de facilidade. Porque quando eles começaram a navegar, a Bíblia diz que o vento era contrário. Tem muita gente que quando o vento sopra contrário, ele desiste do seu propósito, ele desiste dos seus sonhos. Irmão, tem gente que não tem propósito, que não tem projeto. E para quem não tem propósito, para quem não sabe para onde está indo, qualquer vento que sopra é o vento certo. Ele não sabe para onde ele está indo, soprou para cá, vamos acompanhar a direção do vento, porque sempre é mais fácil andar a favor do vento. Mas nesta noite eu não vim aqui pregar para quem está andando a favor do vento. Eu vim aqui pregar para gente que sabe onde está e sabe aonde quer chegar. Não importa para onde o vento está soprando, o importa é aonde Deus vai te colocar. O vento é contrário,
mas você vai navegar contra o vento, e você vai chegar aonde Deus te prometeu. Recebe essa palavra sobre a sua vida e sobre o seu coração. Vento contrário. E quanto mais eles lutavam para desenvolver a sua navegação, as coisas ficavam mais tranquilas, as coisas ficavam mais difíceis para eles. Sabe por quê? Que é muito difícil quando você navega com um navio, que na maioria das vezes era com a força humana e com o soprar do vento. Se eles têm um vento contrário, então fica muito mais complicado para eles. Mas mesmo assim eles permaneceram na sua direção, permaneceram nos seus ideais. E se você olhar Atos capítulo 27, eu gostaria, quando você chegasse em casa hoje, você fizesse a leitura desse texto, Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28, para você entender a mensagem que eu estou pregando. Atos 27, versículo 7, diz que eles navegavam vagarosamente. Como que era a navegação? Está lá na projeção, vagarosamente. O Senhor prometeu, você vai chegar, só que a navegação está como? Andando devagar. Irmão, às vezes Deus falando com você, Deus presente com você na viagem, as coisas vão andar devagar. Porque tem gente, pastor Breno, que acha que quando Deus fala, a voz de Deus é sinônimo de celeridade, é sinônimo de velocidade. Deus falou, então o negócio tem que andar rápido. Irmão, nem sempre as coisas que Deus está trabalhando tem que andar devagar, porque mais importante do que a velocidade é a direção. Então, se você está na direção certa, pode estar devagar, que uma hora você vai chegar. Agora tem gente que está numa alta velocidade, mas está na direção errada. Então, quanto mais velocidade ele empreender, mais longe do propósito ele vai estar. Então, guarde isso no seu coração. Mais importante do que a velocidade é a direção. Está na direção certa, está na direção de Deus, está sendo dirigido pelo Espírito do Senhor, então vai dando glória a Deus, irmão, que uma hora você chega. Vai devagar, mas chega. Aleluia. Devagar, mas a segurança é que eles estão dentro da vontade de Deus. Só que aí de repente a Bíblia diz que começa uma tempestade, mas uma tempestade gravíssima. Na verdade não era nem uma tempestade, era um ciclone, um tufão em alto mar, um vento chamado Euroaquilão. O que é esse vento? É uma mistura do vento leste com o vento norte. E como eles se misturam em alto mar, eles pegam a embarcação, e a embarcação começa a rodar em círculo. E essa embarcação é enorme desse jeito, mais de 270 toneladas, carregadas de trigo, de cevada, com mais de 270 pessoas. Pensa esse negócio girando, rodando no meio do mar. As pessoas se desesperaram, a água começou a entrar dentro da embarcação, e todos começaram a chamar o centurião Júlio e dizer: nós todos vamos morrer aqui dentro. 14 dias, sem saber o que era dia, sem saber o que era noite. 14 dias de tempestade. Pensa, irmãos, você em alto mar, sem um localizador, sem um GPS, sem as técnicas de navegação que nós conhecemos hoje, e o barco rodando, o vento soprando, tudo molhando, água entrando dentro. Eles arrancaram a armação, jogaram fora, pegaram os mantimentos e começaram a jogar fora. E aqui eu abro mais um parênteses para fazer uma aplicação, que mesmo Deus estando presente, mesmo a gente estando debaixo de uma promessa, algumas coisas a gente vai perder, algumas percas são inevitáveis nessa caminhada. Mas o Senhor não falou que eles iam testemunhar em Roma? O Senhor não disse que está com eles? Sim, mas a armação do navio foi perdida, os mantimentos foram perdidos, muita coisa ficou pelo caminho. Então eles estão na direção de Deus, estão tomando prejuízo. Eles estão na direção de Deus, estão perdendo, porque nem sempre a presença de Deus é garantia de lucros para você, porque às vezes você vai ter que perder para ganhar, às vezes Deus vai ter que fazer você aliviar a carga. Tem coisas que você vai ter que deixar pelo caminho, porque a promessa de Deus não envolve coisas, a promessa de Deus envolve pessoas. A promessa de Deus não foi feita para o barco, a promessa foi feita para o povo. Tem muita gente ficando desesperada nesses dias de crise que a gente está passando, porque está perdendo muita coisa. Pastor, Deus ainda está comigo, eu estou perdendo aqui, estou perdendo ali. Irmão,
Está perdendo, mas Deus continua com você. Está tomando prejuízo, Deus continua com você. Você está na direção certa. A presença de Deus está com você. Você vai perder hoje para ganhar amanhã. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Aí agora, está todo mundo desesperado, dizendo: nós vamos morrer todo mundo. Ninguém comia, ninguém dormia, ninguém descansava, todo mundo desesperado. Aí Paulo assume o controle e ele diz o seguinte para o povo: ninguém aqui vai, olha a palavra do homem de Deus, ninguém aqui vai morrer. Essa tempestade vai passar, essas ondas vão se acalmar, o sol vai aparecer de novo e nós vamos pisar na terra firme. Irmão, quando o homem de Deus fala, a nossa alma sente segurança. Eu estou nesse altar aqui hoje como profeta do Senhor para liberar uma palavra sobre você, sobre a sua família, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que envolve você. Pastor Eronilson, qual é a palavra? Essa tempestade não vai durar para sempre. Esta crise não vai durar eternamente. Descansa o seu coração. Está vindo tempos de refrigério sobre você. Essa tempestade vai passar. Essas ondas vão se acalmar. O sol da justiça vai brilhar no teu horizonte e você vai dizer: eu venci esta peleja. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê nessa palavra e abre a sua boca para adorar o nome de Jesus. Aleluia. Só que aí, quando Paulo assume o controle, ele disse: agora vamos abaixar 4 âncoras aqui, uma em cada canto dessa embarcação. E quando abaixaram as âncoras, aí as ondas vinham e batiam forte sobre aquela grande embarcação, e a embarcação começou a se desfacelar, a se quebrar. Foi arrancando tábuas e rebentando toda aquela embarcação. Daqui a pouco o barco estava todo quebrado, estava em frangalhos, estava destruído. Mas eu já falei que a promessa não foi feita para o barco, a promessa foi feita para o povo. Só que agora, quando o barco está quebrado, o dia clareia, o sol aparece, as ondas se acalmam, e o texto diz que eles perceberam que estavam próximos de uma terra firme. Só que próximos de uma terra firme, como é que eles iam chegar até lá se o barco está quebrado? Aí Paulo disse o seguinte: quem aqui sabe nadar? Quem aqui sabe nadar, salta na água e acaba de chegar na terra firme, nadando. Irmão, eu gosto desse negócio aqui. Eles estão dentro da promessa de Deus, eles estão dentro da vontade de Deus, mas Deus está dizendo: para chegar, vai ter que chegar nadando. Sabe o que isso significa? Aonde o teu barco não chegar, nem que seja nadando, você chega. O nado é um exercício que mexe com toda a nossa musculatura. Quando você vai nadar, todos os seus músculos se envolvem nesse processo. Sabe o que Deus está dizendo? Para chegar aonde Deus te prometeu, você vai ter que se movimentar, você vai ter que se mexer, você vai ter que fazer a sua parte. Agora tem gente que fica estático, que fica paralisado, que fica em uma paralisia. Irmão, nós estamos em uma pandemia, nós não estamos em uma paralisia. Então não seja abafado por essa crise. Se levante hoje, se mova hoje, estude, trabalhe, vai à luta, porque Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Ah não, pastor, mas eu estou com medo. Irmão, perca esse medo hoje, em nome de Jesus. Se o barco quebrou, entra na água e acaba de chegar nadando. Tem uma lei que opera no mundo físico, que é a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Sabe o que ela diz? Toda força que você emprega na natureza, ela responde com a mesma força em sentido contrário. Por isso que o avião voa, ele solta um jato na natureza reage com a mesma força em sentido contrário, impulsionando, fazendo ele voar. Essa lei é a lei que rege o mundo físico. Quem descobriu ela? Isaac Newton. Só que eu percebo que a mesma lei que Deus criou para operar no mundo físico, Deus também criou para operar no mundo espiritual. Quem criou a lei que rege o mundo físico? Deus. Quem descobriu? Isaac Newton. Quem criou a lei que rege o mundo espiritual? Deus. Quem descobriu? A Bíblia. A lei da ação e da reação está aqui na Bíblia. Pastor, que heresia é essa? Eu vou te provar. A ação é com você, a reação é com Deus. A ação começa na terra, a reação vem do céu. A ação
é natural, a reação é sobrenatural, a ação é pequena, a reação é grande. A ação, chegai-vos a Deus. A reação, Ele se chegará a vós. A ação, aquele que pede. A reação, recebe. A ação, tirai a pedra. A reação, Lázaro vivo. A ação, clama a mim. A reação, responder-te-ei. A ação, rodeia a muralha. A reação, muralhas no chão. A ação, toca nas águas, Moisés. A reação, mar aberto. A ação, joga a pedra, Davi. A reação, Golias no chão. A ação, lança a rede, Simão. A reação, barco cheio. A ação é vir para essa quarta-feira de máscara e tudo, com distanciamento social e tudo, mas você está aí dizendo: eu estou entrando em ação, eu estou entrando em ação, e eu trago uma palavra do céu para a tua vida hoje. Tem reação de Deus chegando para você. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão, abre a tua boca. Eu vou te dar 15 segundos para você fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, esse culto é um culto pentecostal, cheio da autoridade do Espírito Santo. Arabacanda labrachéria. Oh glória. Irmão Antoniel, tem gente que diz o seguinte: pastor, eu não posso adorar não, porque eu estou de máscara. Eu não posso abrir a boca não, porque eu estou de máscara. Deixa eu dizer uma coisa: a máscara impede o que está fora de entrar, mas não impede o que está dentro de sair. A adoração que está aí presa na tua alma, que está guardada dentro do teu coração, essa adoração que o diabo fez tudo para arrancar ela de dentro de você, mas não arrancou, ela está aí dentro de você. Então, irmão, com máscara e tudo, solta esse glória que está aí, solta esse aleluia que está aí, solta essas línguas que Deus te deu. Abre a tua boca. Oh, aleluia, aleluia. Recebe essa presença do Espírito Santo sobre a tua vida aí. Essa noite é uma noite profética sobre a sua vida. Pastor Brenner, tem dois tipos de crentes aqui na igreja hoje. Tem aquele crente que sabe nadar, e tem aquele crente que não sabe nadar. Mas eu não estou falando isso no sentido literal, estou falando no sentido figurado. É que quando os nossos projetos estão à beira de um naufrágio, quando o nosso barco está à beira de um naufrágio, tem aqueles que sabem nadar e aqueles que não sabem nadar. Pastor, que diferença é essa? Os que sabem nadar são aqueles que se preparam para as coisas darem certo. Mas se alguma coisa der errado, ele não desiste porque deu errado. Ele tem uma outra alternativa. Ele se reinventa. Não dá para chegar de barco, mas eu vou chegar nadando. Agora, aqueles que não sabem nadar são aqueles que, se alguma coisa der errado, eles desistem da vida, desistem da igreja, desistem da família, desistem dos filhos, estão lutando pelo filho, mas se alguma coisa der errado, ele desiste de tudo. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você hoje. Não desista quando as coisas derem errado, porque aonde não der para você chegar de barco, você chega, nem que seja nadando, mas você vai chegar no teu propósito em nome de Jesus. Só que aqui, irmãos, tem gente que não sabe nadar. Não sabe nadar e dá tempo de aprender? Dá tempo de aprender, Gabriel? Hã? O senhor sabe nadar? Não sabe. Quando fica assim no mais ou menos é porque não sabe. Irmão, nado. Tem gente que paga curso de nado e não aprende, porque é difícil. Não dá para você aprender do dia para a noite. É um exercício complicado. Parece que é fácil, mas não é. É complicado de aprender a nadar. Tem gente que nasce, cresce, reproduz e morre e não aprende a nadar, porque é complicado de aprender. Então aqui tem gente que não sabe nadar. Dá tempo de aprender? Não dá, porque é complicado aprender a nadar. E essas pessoas que não sabem nadar vão morrer afogadas? Vai não. Vai entrar aqui um atributo de Deus chamado misericórdia. E Deus vai dizer: não sabe nadar não? Não, mas também não vai morrer afogado. Qual que é a saída que Deus vai dar para esse povo? É que o navio quebrou, o barco quebrou. Só que o barco quebrado ficou um monte de tábua flutuando assim sobre as águas. Sabe aquelas tábuas que estavam flutuando? Aí a direção de Deus era o quê? Quem não sabe nadar, agarra nessas tábuas que sobraram desse barco velho quebrado,
Vocês vão agarrar com a mão e vão remar com a outra. Nem que seja agarrado nos pedaços que sobraram, vocês também vão pisar na terra firme. Eu vim trazer uma palavra aqui hoje. Tem gente que já entendeu. Eu vim trazer uma palavra aqui. Quem quer receber, levanta a mão. Quem quer receber, levanta a mão. A palavra que Deus trouxe para a tua alma hoje é essa: nem que seja agarrado nos pedaços que sobraram, você também vai pisar em terra firme. Pastor Eronilson, o meu casamento está só os pedaços, mas se sobrou um pedaço, Deus vai usar o pedaço que sobrou para te colocar na terra firme. Pastor Eronilson, a minha vida espiritual está toda quebrada, mas ainda sobrou um pedaço na tua mão. Deus vai usar o que sobrou para te colocar na terra firme. Pastor, minha empresa quebrou, mas sobrou um pedaço. Agarra no que sobrou, porque você vai chegar na terra. Diga para quem está ao teu lado, não precisa tocar nele, mas diga: nem que seja. Diga forte: nem que seja agarrado nos pedaços que sobraram, você também vai pisar na terra firme. Aleluia. Aí sabe como que o texto começa em Atos 28? Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Sabe qual que era o sentimento ali? Era o sentimento de escape. Irmão, quando entrou de 2020 para 2021, quando eu estava lá na igreja de joelhos dobrados, a minha sensação foi essa: escapei, graças a Deus. Deus me deu um escape. Você só está sentado aí nessas poltronas hoje glorificando a Deus, irmão, porque você escapou. Mais de 430 pessoas já perderam a vida. Gente que perdeu membros da família, perderam amigos. Louve a Deus essa noite, irmão, porque você escapou. Eles chegam jubilando, dizendo: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Você pode ter perdido coisas, mas você ainda está vivo. E quem está vivo tem motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Xaracandalabraxéria. Oh, sinta essa presença do Espírito Santo na tua vida essa noite. Deixa essa alegria de estar vivo contagiar a tua alma. Deixa esta vibração de quem está vivo, de quem está respirando, de quem está aqui feliz. Deixa essa alegria fluir hoje da tua alma. Já vou terminar. E quando eles chegaram na terra firme, eles estavam com roupas molhadas. E a Bíblia diz que estava chovendo. E qual que é a ideia para que eles pudessem sobreviver? Acender um fogo. Irmão, mas como é que acende fogo debaixo de chuva? Tem que ser crente pentecostal da Assembleia de Deus do Campo de Campinas para tocar fogo debaixo de chuva. Como que você está com a roupa molhada, está chovendo, lenha molhada, caindo água, e o povo está dizendo: vamos acender um fogo aqui? Só tem que ser crente, irmão, para fazer o negócio dele. É por isso que eu falo, irmão, para ser crente você não pode ser muito normalzinho, não. Tem que ser meio doido para vir para um culto como esse aqui e dar glória a Deus numa crise dessa. Não dá para ser normalzinho, não, porque se você fosse normalzinho, você estava em casa agora assistindo televisão. Mas onde você está aí? Você está aqui na casa de Deus, então você já não é normal. Para receber alguma coisa de Deus tem que ser desse jeito. Aí agora, eles estão lá, dizendo: nós vamos acender um fogo aqui agora, porque se a gente não acender fogo, a gente morre. Irmão, segundo o quadro cronológico da Bíblia de Jerusalém, era o mês de outubro, temperatura 2 graus abaixo de zero, e as roupas molhadas, e a chuva caindo. Então como é que sobrevive? Tem que ter fogo. Irmão, fogo é questão de sobrevivência. Ou você acende o fogo e vive, ou você não acende o fogo e morre. Tem muita gente morrendo de hipotermia espiritual, porque não gosta de fogo, porque não quer ficar perto do fogo, porque não quer acender o fogo. Mas se você quiser sobreviver, você vai ter que acender o fogo. Eu volto a dizer, tem 2 tipos de crente nesse culto aqui hoje. Tem os que vieram para trazer fogo, e tem os que vieram para trazer água. Pastor, mas não tem quem... Tem, irmão, tem gente que está na igreja, mas está torcendo para o negócio dar errado. Está na igreja, mas está dizendo: para que essa barulheira toda? Para que esse culto desse jeito? Mas aqui tem gente que está dizendo: manda mais fogo, eu vim trazer fogo, eu vim trazer fogo. Cadê os que vieram trazer fogo? Levante a sua mão aí.
Levante a sua mão para dar glória a Deus. Quem vem trazer fogo, abre a sua boca, incendeia esse ambiente com teu glória. Aí eles acendem o fogo pega, o nome do Senhor é glorificado, e eles se aquecem do lado do fogo. Mas enquanto o fogo pega, Paulo está catando graveto para manter o fogo aceso. E quando ele leva a mão, achando que é graveto, o tamanho é de graveto, o ambiente é de graveto, a cor é de graveto, a semelhança é de graveto. Mas só quando ele pega, ele percebeu que não era graveto. E era o quê? Era uma cobra. Mas aonde foi que ele descobriu que não era graveto e era cobra? Porque ele pegou achando que era graveto. Sabe a hora que ele descobriu? Na hora que ele apertou. Porque toda coisa que você pega, se eu pego essa máscara, para me segurar ela eu tenho que apertar, porque se eu não apertar ela cai. Aí ele pega achando que é graveto, mas quando ele aperta, ele descobriu que não era graveto, era vibra. Porque o graveto, se você aperta e coloca no fogo, ele pega fogo do mesmo jeito. Agora a cobra, irmão, não pode apertar. Porque se apertar a cobra, ela revela a essência que tem dentro dela. O que tem dentro dela? Veneno. Tem gente que é desse jeito, parece graveto, mas é víbora. Pastor, e como é que eu sei? Na hora que aperta. Porque na hora que aperta, ele xinga, ele chuta o balde, ele troca de igreja, ele amaldiçoa pastor, ele sai do grupo, ele vai para a rede social, ele faz um escarcéu. Por quê? Porque ele parece graveto, mas ele tem essência de víbora. Na hora que aperta, ele solta veneno. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Quando te aperta, o que sai de dentro de você? Sai fogo ou sai veneno? Se sair veneno, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida hoje, e que você seja transformado. Pergunta esse irmão que está do seu lado aí, quando te aperta, o que sai dentro de você? Sai fogo ou sai veneno? Tem gente, irmão, que não pode apertar. O cara estava dirigindo no trânsito, um cidadãozinho desse tamanhozinho assim, ó, dirigindo no trânsito, tinha trocado o freio do carro. Ele pisou no freio de uma vez, o carro chega, rapou o pneu. Só que aí vinha vindo outro atrás, o freio estava ruim. Bateu na traseira do carro dele, irmão, um estrago terrível. E o baixinho, quem bate atrás está sempre errado. Então o que bateu atrás já ia pagar de todo jeito. Mas o baixinho ficou nervoso. Saiu do carro para brigar com o outro que bateu no para-choque traseiro dele. Nervoso mesmo. Aí o outro que saiu do carro que bateu atrás, o homem parecia um guarda-roupa, uma montanha ambulante. Mas o baixinho não titubeou, meteu a mão nos peitos dele e falou assim: esse carro seu não tem freio não, rapaz. Você não sabe dirigir não, essa carteira sua é comprada. E já foi empurrando, e na hora que viram os dois já estavam brigando. O grandão não queria brigar, mas o pequenininho estava estressado mesmo e queria briga. E começaram a trocar soco, mas quando o baixinho viu, o grandão estava sentado em cima dele, irmão, socando a cara dele, voando sangue para tudo quando foi lá. Aí o baixinho, quando viu que não tinha mais saída, ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Aí o grandão falou: você é crente? O baixinho falou: sou. O grandão falou também: sou crente, sou presbítero, a paz do Senhor. O pequenininho falou: sou diácono. Presbítero batendo diácono, sabe por quê? Porque por fora parecia graveto, mas dentro tinha veneno. Não pode apertar, porque se apertar revela a essência que tem dentro dele. Irmão, trate não somente por fora, trate a essência que tem dentro de você, porque na hora que aperta, a essência é revelada. Diga glória a Deus. Que o Senhor transforme a sua essência que tem dentro de você. Agora, para terminar, a víbora gruda no dedo de Paulo, e quando ela gruda no dedo de Paulo, o povo começa a dizer: vai inchar, vai cair, vai morrer, porque essa cobra mordeu fulano, se fulano morreu, é a cobra mais venenosa da ilha. Só que Paulo está dizendo: eu não estou aqui para reproduzir a experiência negativa de ninguém, estou aqui para escrever uma nova história. Enquanto a cobra está pendurada no seu dedo, ele está se aproximando do fogo. Enquanto o povo está dizendo: vai inchar, vai cair, vai morrer, ele está se aproximando do fogo. Irmão, tem coisa que não adianta você debater, tem coisa que não adianta você se rebaixar, tem coisa que não adianta você justificar, porque você vai justificar e o povo vai continuar falando. Então o que você tem que fazer? Chega perto do fogo, deixa o povo falar, deixa criticar, deixa falar o que quiser, vai se aproximando do fogo, igual Paulo fez. Aí Paulo está se aproximando do fogo, e quando ele chega sobre o fogo, a Bíblia diz que ele sacode. E quando ele sacode, a víbora que estava pendurada no seu dedo cai.
e o fogo queima, porque fogo que queima graveto também queima a víbora. Enquanto o povo está falando, a víbora está morrendo queimada. Aí o povo muda o parecer, diz o texto de Atos 28. Mudando de parecer, diziam: este homem é um Deus. Sabe por quê? Deus vai fazer as pessoas mudarem o parecer a teu respeito. Aproxime-se do fogo, chega perto do fogo que Deus está acendendo nesse lugar, que Deus vai fazer as pessoas mudarem o parecer a teu respeito. Quem fez a apostagem vai deletar, quem te fez acusações vai retirar, porque Deus vai te justificar e vai fazer as pessoas mudarem o parecer a teu respeito. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória. Agora, para encerrar, Paulo ficou quase 3 meses naquela ilha. Nesses 3 meses, o pessoal todo se converteu. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Houve um grande avivamento naquela ilha. O centurião Júlio, que colocou as algemas em Paulo, quando ele foi preso na Cesareia Marítima, agora é seu diácono na igreja. Paulo ganhou um monte de ajuda, um monte de presente e oferta para levar para Roma. Depois de um período, a Bíblia diz que veio um navio de Alexandria, por causa do inverno, alterando a sua rota, ancorou na ilha de Malta, porque Deus, o navio quebrou, mas Deus mandou uma outra embarcação para que Paulo pudesse cumprir o seu propósito. Descansa o seu coração, Deus vai mandar embarcação para você cumprir o propósito. Se uma quebrou, Deus vai levantar outra, mas Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Aí agora, eles entram dentro dessa embarcação, eles estão indo para onde? Eles estão indo para Roma. Só que essa viagem agora foi demorada, porque quem está no comando é Paulo, então o povo tem que parar onde Paulo manda. E nessa viagem ele começou a fazer algumas visitas durante esse processo de navegação. A viagem demorou. Então antes, preste atenção, antes da embarcação que Paulo estava, chegar em Roma, outros navios que partiram anteriormente, já conscientes de tudo que havia acontecido, chegaram em Roma. E qual era a notícia que tinha espalhado em Roma? De tudo que aconteceu com Paulo, das técnicas de navegação de Paulo. Salvou a tripulação, salvou os oficiais do Império Romano, salvou os prisioneiros que estavam sob a custódia do Império. Todas as ações positivas que Paulo empreendeu em função dos representantes do Império, chegou até os ouvidos do imperador. Sabe o que o imperador de Roma disse? Félix e Festo está me enviando esse Paulo na condição de prisioneiro, mas eu não vou receber ele aqui como prisioneiro, eu vou receber ele aqui como um dos meus generais, que voltam vitoriosos da guerra. Então, para começar, ele não vai chegar pelo porto dos prisioneiros, ele vai chegar pelo porto dos generais. Aí quando eles estão chegando com aquela grande embarcação para ancorar no porto dos escravos, dos prisioneiros, alguém dá sinal, ancora no porto dos generais. Só que tinha mais uma coisa, eles mandaram avisar em toda a cidade de Roma, que quem conhecesse esse homem chamado Paulo, era para ir aguardar ele lá no porto dos generais. Agora pense, 20 anos antes, Paulo já tinha escrito uma carta à igreja de Roma. Então tem 20 anos que a carta de Paulo está pregando em Roma. E quando os irmãos da igreja ficam sabendo que Paulo está vindo, eles vão para lá esperar Paulo. Sabe o que eu imagino? Eles olhando Paulo descendo daquela embarcação e recitando para ele Romanos capítulo 8, a partir do versículo 37. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, as tempestades, a víbora, o veneno, o vento contrário, a navegação vagarosa. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vim liberar uma palavra de Deus para você hoje. Não importa o que você vai perder no caminho, não importa alguém que vai tentar lançar veneno contra você no caminho, não importa o frio, não importa os ventos contrários, não importa as tempestades, não importa as coisas que serão quebradas. O que importa é que Deus me trouxe aqui para dizer: testemunhou em Jerusalém, vai testemunhar em Roma, começou e vai terminar. A escala do projeto que você desceu na oração, estabeleceu no Espírito, colocou diante de Deus, vai acontecer. E quando você chegar, alguém vai olhar para você e vai dizer: mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só os mais que vencedores ficam de pé agora, em nome de Jesus.
Oh, glória a Deus. Só os mais que vencedores ficam em pé e levante as duas mãos assim o mais alto que você puder. Levante mais alto, diga: eu sou mais que vencedor. Diga forte: eu sou mais do que vencedor. Segura as duas mãos lá em cima. Feche os teus olhos. Eu sei que esta noite, nesta mensagem, eu contei a história de alguém aqui nessas palavras. Eu sei que esses relatos referentes à vida do apóstolo Paulo se misturam com a realidade de muitas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje. Mas eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor desça como um bálsamo sobre esses corações. Estas mãos que estão sendo levantadas aos céus agora, enche essas mãos de brasa, enche essas mãos de fogo, de virtude espiritual. Senhor meu Deus, enche essa casa agora da tua presença. Senhor, eu estou orando por pessoas aqui que teve que jogar armação do navio fora. Estou orando por pessoas aqui que têm tomado prejuízos. Estou orando por pessoas aqui que não sabem como vou levantar amanhã para enfrentar a sua realidade. Senhor, mas que o Senhor possa deixar latente, bem resolvido, bem concretizado na alma dele, que o que importa é que ele vai chegar, o propósito vai ser concluído, o sonho vai ser concluído, e ele vai chegar e pisar em terra firme dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toque nestas vidas agora, restaure corações, desperte na nossa alma a nossa identidade de filho, desperte nas entranhas do nosso âmago espiritual a nossa identidade de filho. Filho passa por aflições, filho passa pelos desertos, mas filho desfruta do cuidado do Pai. O Senhor está cuidando no meio da tempestade, nas noites de frio, nas noites tenebrosas, nas noites de desespero. Os filhos estão sendo cuidados, protegidos, orientados, guardados, abençoados, enchidos e protegidos para a tua glória. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, visita a tua igreja e dá vitória para cada um, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga amém, diga aleluia, aplauda bem forte o nome de Jesus. Só quem é filho, aplauda ao Senhor.